Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra que ouvimos hoje nos convida a refletirmos sobre a verdadeira religião, a religião pura e sem mancha diante de Deus. Primeiro ouvimos um texto de São Paulo, carta aos Gálatas, início da carta aos Gálatas, que é uma carta de Paulo bastante polêmica. Paulo normalmente inicia suas cartas com uma grande ação de graças, bendizendo a Deus por tudo aquilo que ele realizou naquela comunidade, que foi por ele evangelizada ou não, mas que recebeu o evangelho. Mas nessa carta aos Gálatas, comunidade que ele evangelizou, ele começa fazendo uma repreensão, uma correção. Admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. E Paulo então vai insistir ao longo da carta aos Gálatas na verdadeira liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade não deve ser pretexto para servirmos a carne, mas para vivermos na liberdade do Espírito, que consiste em amar. A nossa verdadeira fé nos leva a operar pela caridade, vai nos dizer Paulo nessa carta aos Gálatas. Mas nesse trecho aqui, ele vai justamente começar com esta polêmica, porque alguns tinham introduzido naquela comunidade dos Gálatas essa perturbação, dizendo que eles só poderiam se salvar se observassem tudo a lei de Moisés, se circuncidassem, fossem circuncidados, pertencendo ao povo de Deus, já que não eram judeus, né? E Paulo não tinha pregado nada disso, mas tinha pregado justamente o valor da fé, da graça, da adesão à pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquela comunidade, sem que eles se tornassem judeus, né? Então Paulo defende com toda a firmeza aquilo que depois, de forma mais sistemática, ele vai apresentar na carta aos Romanos. Então, esse tema da verdadeira religião, também hoje, nós devemos pensar quantas vezes as pessoas são religiosas, mas às vezes querem passar para um outro evangelho, o evangelho da formalidade, o evangelho da lei, e não o evangelho do amor, da liberdade, da fé e da graça. No evangelho, isso fica, o evangelho hoje proclamado, fica muito claro, quando um mestre da lei que se levanta e se aproxima de Jesus, querendo colocar Jesus em dificuldade, faz uma pergunta teórica: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ele quer colocar Jesus à prova, porque tinham complicado tanto a lei, que havia 365 proibições e 248 prescrições, mandamentos, coisas que as pessoas deviam praticar. Então 248 indicações positivas e 365 proibições. Então, quem é que ia conhecer tudo isso? Somente os mestres da lei, os doutores da lei. E havia até uma dificuldade: o que é o principal em tudo isso? Então, por isso a pergunta para Jesus, para colocá-la em dificuldade: como é que ele vai se sair? E Jesus pergunta a esse mestre da lei, né? O que está escrito na lei? Jesus não despreza a lei, mas ele vai mostrar o verdadeiro espírito da lei. O que está escrito na lei? Como lês? E então esse mestre da lei vai citar um texto do Deuteronômio. Acabamos de celebrar o mês de setembro e esse ano nos debruçamos especialmente sobre o Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, ao teu próximo como a ti mesmo. Cita uma parte do Deuteronômio, e essa última, o teu próximo como a ti mesmo, é uma citação do livro do Levítico, que é outro dos livros do Pentateuco. E Jesus então aprova esse resumo que esse mestre da lei fez: o amor a Deus e o amor ao próximo, inseparáveis, né? Então nós vemos que essa é a verdadeira religião, isso que está na lei também. Jesus disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás.
Meus irmãos, vejam como nós precisamos nos converter. Será que a nossa religião é assim? Esse amor a Deus, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade, com toda a nossa força, e o próximo como a nós mesmos? Faze isto e viverás, é o que Jesus disse. Mas esse mestre da lei continua com perguntas teóricas, porque havia disputa. Quem é o próximo? O próximo é aquele que é da minha raça, que é da minha língua, da minha cultura, do meu grupo social, da minha religião, do meu país. E aí, Jesus responde com uma parábola, essa parábola maravilhosa que nós encontramos no Evangelho de Lucas, e que foi tema da campanha da fraternidade deste ano de 2020. E agora o Papa Francisco acaba de assinar, no dia 3 de outubro, e publicar no dia 4 de outubro, ontem, dia de São Francisco de Assis, a sua terceira encíclica. Encíclica é um documento solene do Papa, dirigido a toda a igreja e até as pessoas de boa vontade, a ser mais uma encíclica social. Fratelli tutti, somos todos irmãos. Ele se inspira em São Francisco de Assis, esse irmão universal. E nessa carta, que é uma verdadeira carta da caridade cristã, que todos nós, hoje é tão fácil pelos meios sociais, todos nós católicos, cristãos, pessoas de boa vontade, deveríamos ler, porque ele diz respeito aos grandes desafios do nosso tempo e vai à essência da verdadeira religião. É uma carta da caridade cristã. Ele nos lembra desse amor que Deus é e que Ele nos convida a viver, inspirando-se em São Francisco de Assis. Mas eu não vou falar aqui sobre essa carta, só para dizer que dentro dessa carta, um texto fundamental que ele usa de fundamentação bíblica é justamente essa parábola que nós ouvimos agora aqui, a parábola do bom samaritano. Jesus responde sobre essa pergunta, quem é o próximo, mostrando que o próximo é aquele do qual nós nos fazemos próximos, e que o próximo não pode ser considerado só aquele que pensa como eu, que é da minha raça, que é da minha religião, que é da minha cultura, que é da minha língua, que é do meu partido, que é da minha ideologia, mas nós somos todos irmãos. Jesus disse, e conta essa parábola, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era a cidade onde residiam muitas vezes os sacerdotes. Ele caiu na mão de assaltantes e o deixaram quase morto. E por ali passaram então um sacerdote que provavelmente estava vindo lá do serviço e voltava, do serviço no templo, e voltava para Jericó. Passou, viu, passou adiante. Então nós estamos dizendo, qual é a verdadeira religião? Um sacerdote. Depois passa um levita, alguém que servia também no templo, Então ele também viu e passou adiante. Talvez para não se contaminar, talvez porque aquele homem estivesse sujo de sangue, e os judeus tinham vários ritos, e porque aquele homem talvez não fosse considerado próximo, porque não fosse judeu, talvez, não sei. O fato é que depois Jesus capricha na parábola, vem um samaritano, um não judeu, e que os judeus desprezavam, e é justamente esse samaritano, que olha para aquele homem caído à beira do caminho, e que desce do seu animal, e vai socorrer este homem, e Jesus capricha na descrição, não é só um cuidado, ou como muitas vezes, para a gente assim, acalmar a nossa consciência, uma esmola, um trocadinho para ficar livre, não, ele desceu, ele cuidou, ele derramou óleo na ferida, fez curativo, levou aquele homem até uma hospedaria, pagou para que ele ficasse lá, não uma coisa extraordinária, uma quantia modesta, 2 dias que ele ficasse lá para se recuperar, coisa que aqueles outros 2 que passaram poderiam ter feito, mas na sua visão religiosa não fizeram. E aquele samaritano, alguém que não era tão conhecedor da lei, aquele samaritano mostrou-se próximo, depois de contar tudo isso, e esse homem ainda ajuda, e depois ainda fala assim, olha, eu vou continuar minha viagem, estou deixando esse dinheiro aí, se faltar qualquer, cuida dele,
Se faltar qualquer coisa, na volta eu pago o resto, né? Põe na minha conta, né? Então, serviço completo, caridade completa, de promoção, de cuidado. E aí, Jesus faz a pergunta, então, para esse mestre da lei: na tua opinião, né, qual deles foi o próximo, né, do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual dos três? Um sacerdote, um levita e um samaritano. E o mestre da lei, que pertencia aos judeus e que não gostavam dos samaritanos, teve que dizer que foi aquele que usou de misericórdia para com ele. É o samaritano. Jesus responde: vai e faze a mesma coisa. Hoje nós estamos celebrando São Benedito, os textos da missa são de São Benedito, santo franciscano, seguiu os passos de São Francisco de Assis no século XVI, descendente de escravos lá da Etiópia, nasceu na Sicília, mas o pouco que ele tinha, ele colocou para os pobres e foi ser franciscano, vivendo primeiro como eremita, depois passando para o convento, quando o Papa determinou que os franciscanos todos deveriam estar vivendo no convento. Lá ocupou várias funções, foi até cozinheiro. É muito popular São Benedito no meio nosso, né? Há uma grande devoção a São Benedito na Itália, na Espanha, em Portugal, no Brasil, no México. Ocupou várias funções, até de superior, embora não fosse padre. Ele foi até superior da sua comunidade religiosa e depois voltou para serviços mais humildes. Alguém que seguiu os passos de São Francisco de Assis no seguimento de Jesus. Lembramos também Santa Faustina, que foi canonizada por São João Paulo II no ano 2000, e que é justamente a apóstola da misericórdia, né? Ela que foi assim agraciada com dons místicos e grande difusora da espiritualidade, da misericórdia, Santa Faustina. Estão vendo como é que coincide a leitura do tempo, mas estamos celebrando 90 anos do nascimento do servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, cujo processo de beatificação se encontra na fase romana, e que nós tivemos a graça de ter como arcebispo na Arquidiocese de Mariana por 18 anos. Ele que serviu a nossa igreja particular e serviu toda a igreja no Brasil, né? Jesuíta, depois bispo auxiliar de São Paulo por 12 anos, né? Foi eleito secretário-geral da CNBB por 2 mandatos consecutivos, depois 2 mandatos consecutivos como presidente da CNBB, membro, também vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, participou dos sínodos, uma inteligência brilhante, uma contribuição muito bonita para a vida da igreja. Mas o que se destaca de Dom Luciano, e o que eu queria falar a partir desse evangelho do dia? Tudo isso que nós ouvimos nesse evangelho, cada um no seu tempo, São Benedito, Santa Faustina e Dom Luciano viveram a misericórdia. Dom Luciano é aquele que descobriu que ele deveria se fazer próximo. Seu irmão Cândido Mendes, que é membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu um livro por ocasião da sua morte, sobre Dom Luciano, a morte de Dom Luciano, escreveu O Irmão do Outro, né? É exatamente isso. Dom Luciano é aquele que enxerga no outro seu irmão, que se faz irmão do outro, seja quem for esse outro, sem olhar a cor, a raça, a língua, a religião. É um necessitado. Dom Luciano sempre se fez próximo, com aquela pergunta que nós todos ouvimos, todos que tivemos a oportunidade de estar próximos dele, ou ouvimos contar: em que posso ajudar? Então Dom Luciano é justamente como esse samaritano, e ele nos ensinou e deu o testemunho de uma igreja samaritana, de uma igreja servidora, de uma igreja que está fazendo a opção pelos pobres, pelos pequenos, pelos pecadores, na defesa da vida. Nós estamos na Semana Nacional da Vida. Dom Luciano foi um defensor firme da vida, desde o seu início, desde a sua concepção, passando por todas as suas etapas, pela dignidade do ser humano, pelos direitos humanos, até o seu final natural. Então o servo de Deus, Dom Luciano, assim como Santa Faustina, cada um no seu tempo e nas suas circunstâncias, com o seu carisma, e São Benedito, viveram
essa solicitude pelo outro. Isto é que é a verdadeira religião. Fora disso não há cristianismo verdadeiro. É isso que o Papa Francisco está chamando a nossa atenção com essa encíclica Fratelli Tutti. Aqueles que pensam que são religiosos, mas que querem só prestar um culto vertical a Deus, mas que são incapazes de enxergar Deus no outro e servi-lo no outro, não estão vivendo o verdadeiro evangelho, passaram para um outro evangelho. Não é que exista outro evangelho, mas estão se afastando de Jesus Cristo. Faze isto e viverás, é a palavra do Senhor. Peçamos todos nós essa graça, meus irmãos, ouvindo essa palavra de Deus de hoje, e vendo esses 3 exemplos luminosos, e eu enfatizei aqui o servo de Deus Dom Luciano, que viveu tão perto de nós, né, e que nós podemos testemunhar pessoalmente, muitos de nós, a sua santidade de vida, a sua configuração a Jesus. Em tudo ele procurou amar e servir conforme a espiritualidade inaciana, e com uma predileção pelos pobres, pelos pecadores, pelos pequenos, pelos marginalizados. Eu poderia ficar contando casos aqui de Dom Luciano, que nós chamamos de Fioretti, né? Pequenos casos, e como nós temos da vida de São Francisco. São muitos as histórias de Dom Luciano, mas eu não vou fazer isso por causa do tempo, mas nós queremos agradecer a Deus. 90 anos do nascimento deste homem que foi uma luz para a igreja no Brasil, continua sendo, e por isso é tão importante esse processo seu de beatificação e canonização, porque nos ajuda a sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem é que entende da palavra de Deus? São os santos, são aqueles que encarnaram radicalmente em suas vidas a palavra de Jesus. Dom Luciano sempre procurou, foi o seu lema, agir in nomine Iesu, em nome de Jesus, né? Então, vendo no outro a pessoa de Jesus. Uma coisa que entristecia Dom Luciano é quando alguém desanimava de alguém. Você queria ver Dom Luciano triste? Eu sou testemunha disso. Se alguém falasse perto de Dom Luciano, fulano, beltrano, não tem mais jeito, né? Está no caminho, não tem mais jeito. Ele fazia uma cara triste de sofrimento, realmente. Ele não aceitava isso, porque é como alguém que ama com o coração de Deus, que sempre espera a salvação de todos. Essa é a vontade de Deus, somos todos irmãos. Peçamos que Dom Luciano, que Santa Faustina, São Benedito intercedam por nós que caminhamos nessa hora grave da vida da igreja, presidida pelo Papa Francisco, para que cada um de nós, pessoalmente, em nossas comunidades, possamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos gestos, que somos todos irmãos. Fratelli Tutti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.